Bom dia, pessoal. Mantovani aqui da Sport Nutrition Center em Rondonópolis. Hoje eu vou falar para vocês sobre dois produtos bastante especiais que às vezes o pessoal chega aqui e fala aqueles das letrinhas, né? O primeiro deles, o BCA, e o segundo, o EAA. É, Apesar dos nomes serem bem parecidos, tem algumas diferenças entre eles. Eu vou falar primeiro sobre o BCA, que é bastante conhecido, já há bastante tempo tem sido usado, e depois eu vou falar um pouquinho sobre os EAAs. Bom, o BCA vem da sigla em inglês, né? Branched Chain Amino Acids, ou aminoácidos da cadeia ramificada, que é composto basicamente por três aminoácidos essenciais. Relembrando só, né, aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não produz, que a gente precisa retirar do alimento ou de suplemento. Vamos lá. Os aminoácidos essenciais que compõem o BCA são leucina, isoleucina e valina. E é importante lembrar que quanto mais quantidade de leucina ele tiver, mais qualidade ele tem. Então a gente estabiliza aí por volta de 5 partes de leucina para 1 e 1 de valina e isoleucina, para que seja um produto de boa qualidade. É muito comum se achar 4, 5, até 8. Porém, 4 e 5 são os melhores. Os mais antigos tinham 2 partes só de leucina e eles eram um pouco mais fracos. Por quê? Porque a leucina é um dos aminoácidos que a gente mais utiliza para várias funções e várias ligações com outros aminoácidos para formar algumas moléculas que a gente precisa muito no dia a dia. Tá? Então, esse é o BCA. Vamos lá, qual que é a principal função do BCA? A função principal é fazer com que você se recupere mais rápido, porque ele fica exatamente, eles são metabolizados, né, diretamente pelos músculos, nos músculos. Então, ele faz uma recuperação muscular muito mais rápida, então ele retira aquela fadiga do pós-treino e ao mesmo tempo ele promove o crescimento. Quais são os benefícios, né, do BCA no dia a dia? Realmente essas daí, você tirar aquela dor desconfortável do pós-treino, diminui muito, você vai recuperar muito mais rápido, portanto você vai poder ter mais treinos durante a semana, sem que você tenha o famoso catabolismo, né, que é perda de massa muscular por esforço repetido. Então o BCA é muito importante nessa função. Ultimamente tem se falado muito que o BCA não é necessário porque ele não tem função, mas a gente que está há muito tempo na nutrição esportiva, a gente sabe que às vezes se engana um pouco com o BCA de não precisar, porque quando você faz o estudo, geralmente você faz com um atleta que já está utilizando bastante whey, às vezes o whey 2, 3 vezes por dia. E como o whey na composição dele já tem uma quantidade bem grande, por sinal, de BCA, às vezes maior que a dose que a gente toma normalmente. Normalmente a dose você coloca aí por volta de 3, 4 gramas no máximo. O whey normalmente vem 5, 6 gramas, alguns até 7 gramas. Então, realmente, nesses casos, ele não vai fazer efeito, porque você já tem o BCA suficiente no teu organismo. Então, quando você começa a fazer o estudo, a pesquisa, não vai dar diferença, porque você já tinha BCA suficiente no teu organismo advindo da proteína que você está tomando. Mas quando você utiliza ele de maneira isolada, aí sim dá uma diferença bem grande. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os EAAs, ou aminoácidos essenciais, que vem do inglês a sigla, né? Essential Amino Acids. Qual é a composição desses aminoácidos? Que, como eu disse antes, lá no início, que são aqueles que o nosso organismo não produz, que a gente tem que suplementar ou retirar da alimentação. Além dos três, leucina, isoleucina e a valina, que já são fazem parte do BCA, como eu já disse, também tem a metionina, a histidina, a lisina, o triptofano e a fenilalanina. Então, esses aí são os aminoácidos que a gente não produz, portanto, a gente precisa ou suplementar ou tirar do alimento. Quando a gente tem uma atividade física mais intensa ou quer manter uma saúde mais estável,
é necessário suplementar, porque é muito difícil você tirar tudo isso da nossa alimentação, que nem sempre é ideal. Como ele é metabolizado principalmente pelo fígado, ele tem um efeito muito sistêmico, ou seja, pelo corpo todo. Ele vai fazer com que você tenha uma distribuição muito boa desses aminoácidos pelo corpo. Quais são os benefícios? Por suportar as proteínas, né, a síntese de proteína muscular, ele melhora a imunidade e a saúde em geral, porque eles são os aminoácidos que a gente precisa para fabricar várias moléculas, né? Eles são principalmente úteis, né, para garantir que o nosso corpo tenha saúde e a gente tenha energia no dia a dia. Então, eu diria assim que hoje os aminoácidos essenciais eles são basicamente um dos melhores suplementos que você tem. Depois da creatina, que hoje a creatina a gente sabe que é importante para um monte de coisa e a gente dificilmente consegue tirar ela da alimentação, os EAAs também têm essa, vamos dizer assim, essa virtude. Bom, resumindo, o que é o BCA? O BCA é focado na recuperação, no crescimento muscular e é metabolizado nos músculos. Esses três aminoácidos são metabolizados nos músculos. Os EAs, ele abrange todos os aminoácidos essenciais, os 9 aminoácidos essenciais, e tem um benefício bastante amplo, tanto para a síntese de proteína, como também para a saúde de maneira geral. Bom, gente, se precisar de mais alguma informação, é só entrar em contato com a gente aí pelo nosso WhatsApp ou qualquer uma das nossas mídias sociais. Ok? Tenha um ótimo dia, uma ótima semana.